Capítulo 34, Exercícios e Problemas. Exercício 18. Qual é a diferença de potencial através de um indutor de 10 mH se a corrente através dele diminui de 150 mA para 50 mA em 10 microsegundos? Qual é a polaridade dessa diferença de potencial? Ou seja, o potencial aumenta ou diminui no sentido da corrente? Bom, isso aqui na verdade, um problema de relação direta entre a diferença de potencial do indutor e a variação da corrente. É claro que ele não está dizendo como é que essa corrente diminui, se é linear, se não é, mas aí a gente vai considerar, na verdade, uma variação média, como se ele descesse de forma linear. Isso é, a corrente inicial é 150 miliamperes, a corrente final é 50 miliamperes e ele varia de tal forma que a variação da corrente pela variação no tempo é a corrente final menos a corrente inicial pela variação de tempo. Isso é, ele varia de 150 para 50, isso é menos 100 vezes 10 a menos 3, é miliamperes, né? Dividido pela variação de tempo, que é 10 microsegundos, isso é 10 vezes 10 a menos 6. Desta forma, a taxa de variação da corrente pelo tempo vai ser menos 100 vezes 10 a menos 3, 10 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 3, 10 a menos 6 dá 10 a 3, 100 dividido por 10 dá 10, é menos 10 vezes 10 a 3. Isso é menos 10 vezes 10 a 3 amperes por segundo. Isso é 10 kA por segundo, é a taxa de variação da corrente. Bom, há uma relação direta, a diferença de potencial é igual à indutância vezes a taxa de variação da corrente pelo tempo. A indutância é 10 mH, quer dizer, 10 vezes 10 a menos 3, vezes a variação da corrente, que é menos 10 vezes 10 a 3. Dessa forma, a nossa diferença de potencial no indutor, que é a diferença de potencial nos extremos dele, certo? Se a corrente, por exemplo, estiver passando neste sentido, a diferença de potencial no indutor vai ser menos 10 a menos 3 com 10 a 3 dá 10 a 0, 10 vezes 10 a 100 menos 100 volts. É a diferença de potencial no indutor. Qual é a polarização dessa diferença? Quer dizer, ele aumenta ou diminui no sentido da corrente. Bom, o sinal aqui eu fiz questão de manter exatamente para fazer essa indicação. O sinal negativo de VL significa que a diferença de potencial no indutor está no mesmo sentido que a corrente. Quer dizer, se a corrente está diminuindo, a diferença de potencial, ela, em vez de diminuir no sentido da corrente, ela aumenta. Ela vai, na verdade, na tentativa de fazer com que a corrente não diminua. Então, nesse caso, a nossa diferença de potencial faz com que, já que a corrente está diminuindo, a polarização negativa fique antes e a positiva depois. Quer dizer, o potencial aumenta nesse sentido, certo? Se ele aumenta nesse sentido, o potencial está aumentando porque a corrente está diminuindo. Então, o potencial aumenta no sentido da corrente. Se a corrente estivesse aumentando, ele tenderia contra o aumento da corrente. Então, a polarização seria desta forma, certo? Se a corrente estivesse aumentando. Mas como ela está diminuindo, então a polarização é ao contrário. Se a polarização está em função da variação da corrente, não no sentido dela. E a variação da corrente agora ela está diminuindo, consequentemente, a diferença de potencial faz com que o potencial depois do indutor seja maior que o potencial antes. É isso.